Olá, estamos aqui no curso Logos, num preparatório para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos trabalhar questões de atualidades, uma prova elaborada pela FUNESP. A gente tem muita experiência nessa modelagem de concurso público. A gente vai aqui hoje, meus amigos, trabalhar os diversos tipos de questões e conteúdos que na maioria das vezes são abordadas pela FUNESP. Então a gente vai identificar questões bem objetivas, tipo aquelas questões tradicionais onde tem um texto e te pergunta o nome de um autor, o nome de alguém que ganhou um prêmio Nobel, alguém que ganhou um prêmio em literatura, por exemplo. Vamos trabalhar também questões que têm imagens, questões com gráficos, questões com gravuras, questões de certo ou errada, verdadeiro ou falso, procurando abranger todos os modelos de questões propostas pela FUNESP, que é a banca que está organizando esse importante concurso público que nós iremos passar. No primeiro momento, o que a gente vai fazer? Conhecer um pouco do nosso edital. O que o nosso edital diz, meus amigos e minhas amigas? Atualidades, Brasil e mundo a partir de 2016. Aliás, a partir do segundo semestre de 2016. É interessante que essa ideia da FUNESP, dela colocar essa cronologia, porque essa cronologia, ela naturalmente nos ajuda a focar os nossos estudos. Então, quando a gente tem um foco maior na cronologia, isso fica um pouco mais fácil para nós. Lembremos também que a nossa questão aí com essa alteração que teve no edital, de 4 questões, agora são 6 questões em atualidades. Ou seja, a prova de atualidades ganhou um pouco mais de importância. Então a gente vai trabalhar muitas questões aqui bacanas, a gente vai trabalhar e entender a metodologia das questões e naturalmente entendermos também os conteúdos, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e estamos juntos aí nessa aprovação. Então eu vou sair um pouquinho aqui da tela, meus amigos. A gente tem aqui nessa tela introdutória, nesse módulo introdutório nosso, eu coloco, o nosso edital, questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais nacionais e internacionais ocorridos a partir do segundo semestre de 2016, divulgados na mídia local e ou nacional. Aí o que eu fiz aqui para a gente poder ter uma sacação interessante sobre a nossa prova? Eu coloquei alguns elementos que costumam aparecer nas questões da FUNESP e isso nos ajuda a acertar. É o que a gente chama de falseamento de afirmações forçadas pela inclusão de termos de negação, como não, tudo, todas, geralmente, apenas, totalmente, exclusivamente. Esses termos, meus amigos e minhas amigas, que procuram incluir ou excluir muito, na maioria das vezes que caem, que aparecem nos itens, nas alternativas formuladas pela FUNESP, geralmente são afirmações falsas, se é que a gente pode falar isso, mas de qualquer maneira é fácil esse entendimento. Então fique atentos a essas orientações. E eu coloquei aqui também, além das questões que a gente vai fazer, dos assuntos que a gente vai discutir, os temas que estão sendo mais abordados nos principais meios de comunicação do Brasil e mundo a partir do segundo semestre de 2016, que eu chamo aqui de dicas de estudo, onde a gente pode aí consultar diversos sites importantes em atualidades, diversos blogs, ferramentas de maneira geral, aqui sem dizer qual que é melhor, qual que é pior, que não é esse o nosso objetivo, mas vocês procurem dar uma pesquisada, uma estudada sobre esses temas que eu selecionei aqui para vocês. A era da sabotagem e as guerras cibernéticas, uma questão de tecnologia, por exemplo, espionagem até possivelmente envolvendo resultado em eleições, a 4ª Revolução Industrial, a crise política na Venezuela, para a gente entender essa onda de protestos e o porquê isso está acontecendo na Venezuela, a questão da Operação Carne Fraca, além da ligação dela com questões políticas no Brasil, a gente trabalhando a questão da produção de carne no nosso país e a questão ética,
Também um assunto aí em níveis de ecossistema, meio ambiente, que está sendo muito comentado nos meios de comunicação, inclusive com documentários sendo feitos, reportagens sendo feitas, como a destruição do cerrado, ele tem relação com a crise hídrica no Brasil. Então, acho que uma coisa que vocês podiam estudar também, essa questão, né, de como, né, o cerrado, né, esse bioma do cerrado está sendo afetado e como o ato dele está sendo afetado tem relação com a crise hídrica no Brasil. Acho que seria um ponto interessante aí para vocês estudarem, além dos assuntos que a gente vai abordar aqui. A questão também do islamismo, né, além daquelas coisas do Estado Islâmico, né, além do Boko Haram, Fatah, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, a questão de uma religião, a que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. Um outro assunto aí que a gente tem visto sendo abordado nos meios de comunicação, principalmente no que diz respeito à cultura, a questão dos 100 anos da arte moderna no Brasil. Aí a gente vai lembrar um marco desse modernismo no Brasil, seria as obras de Anita Malfatti. Um outro assunto também que eu selecionei aqui para que vocês possam estudar como dicas de estudo, a questão do foro privilegiado e qual a relação do foro privilegiado com a impunidade existente no nosso Brasil para a nossa classe política, para os nossos dirigentes. Temos a questão da previdência social, muito comentada nos meios de comunicação. O sistema penitenciário brasileiro, um tema fortíssimo. Aí eu quis enfatizar aqui a questão da população carcerária, construção de novos presídios, as penalidades, né? Será que a gente precisa de mais presídios? Será que a gente precisa de reformar nosso sistema, né, carcerário, nosso sistema penal, né, a nossa legislação de maneira geral? Os muros que dividem o mundo, né, os ditos aí muros da vergonha, as relações entre empreiteiras e políticos, que vocês têm, né, visto e ouvido falar em todos os meios de comunicação do nosso Brasil. Um assunto que envolve a questão de saúde pública no Brasil, a luta contra a AIDS no nosso país. Se vocês observarem os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a mortalidade está em queda. Porém, a doença ela está avançando entre os homens jovens. Temos também as questões climáticas e os encontros globais sobre o meio ambiente, os conflitos no Oriente Médio de maneira geral, os atentados terroristas que a gente tem visto aí pipocar por várias regiões da Europa, enfatizando aqui nessas dicas de estudo, principalmente os ocorridos ano passado e ano retrasado na França e atualmente, recentemente, na Inglaterra, e questões relacionadas à União Europeia, principalmente a saída da Grã-Bretanha, a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, meus amigos, a gente tem aqui algumas dicas de estudos, tá? Para que vocês possam realizar os seus estudos além dos assuntos que vamos abordar nesses nossos módulos. Vocês vão ver que a gente vai falar um monte de coisa que está aqui, falaremos coisas também que não está aqui. Isso aqui são dicas de estudo, né? É uma análise criteriosa sobre os assuntos mais abordados nos meios de comunicação do segundo semestre de 2016 até a presente data. Beleza? Então, meus amigos, nós vamos começar a resolução das nossas questões. Vamos começar com uma questão sobre legislação trabalhista brasileira. É uma questão muito importante. Como eu vou fazer nessa primeira questão que nós vamos trabalhar? Eu vou ler o enunciado com vocês, lerei as alternativas, darei o gabarito, direi o porquê a resposta é letra D, por exemplo, e depois vamos apontar os erros existentes nas outras alternativas. Tranquilo? Então vou pedir aí que só apareça a nossa questão, sai de cena um pouquinho. Então a gente vai, tá, para a nossa primeira questão. A primeira questão, o enunciado diz assim: a consolidação das leis do trabalho em 1º de maio de 1943 unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir
de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas, tendo sido instituída com uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. O contexto histórico que produziu a CLT em 1943 e o contexto histórico das atuais discussões sobre modificações na legislação original diferenciam-se. Letra A. Nas estruturas sociais, sociedade predominantemente racista e extinção de comportamentos de discriminação racial, respectivamente. Letra B. Nas políticas de inclusão social, combate à pobreza como política de Estado e política de inclusão rejeitada pelos sindicatos pelegos, respectivamente. Letra C. Nas diretrizes da política externa, definição nazi-fascista nas relações com a Europa e isolamento das comunidades e das instituições pan-americanas, respectivamente. D. Nos contextos econômicos, expansão da industrialização e do mercado de trabalho e recessão econômica e avanço do desemprego, respectivamente. Letra E. Nas organizações partidárias, pluripartidarismo e bipartidarismo, respectivamente. Então, meus amigos, se vocês observarem, essa questão, ela nos exige um conhecimento de assuntos atuais, assuntos contemporâneos, assuntos muito frequentes na nossa cabeça, principalmente porque são assuntos que estão relacionados ao segundo semestre de 2016, mas, ao mesmo tempo, nos exige que tenhamos um conhecimento histórico sobre a questão da legislação trabalhista no Brasil. É uma questão interessante, é uma questão que eu vejo que tem um certo grau de dificuldade, porque ela trabalha, se vocês observarem cada uma das alternativas, ela propõe algo e vem com 2 pontos, esses 2 pontos está vindo, explicando a abordagem anterior, então é necessário que a gente tenha uma atenção muito grande na resolução de um modelo de questão como essa. A resposta correta dessa questão, aí eu vou querer só a tela, por favor, é a letra D, tá? Vamos entender por que é a letra D correta. Então, presta atenção na minha explicação, por favor. A questão, meus amigos, pede uma comparação entre o contexto histórico que surgiu a consolidação das leis trabalhistas nas décadas de 1930 e 1940, com a atual reforma trabalhista que está em discussão no Poder Legislativo brasileiro. A CLT surgiu no Brasil durante a Era Vargas, que teve início em 1930 e terminou em 1940. 1930, com a Revolução de 1930, e 1945, com o término da ditadura do Estado Novo. Quando havia no mundo um viés keynesiano, que defendia uma maior intervenção e presença do Estado, principalmente na economia, na legislação trabalhista, que seria uma consequência direta da crise de 1929. O Brasil estava se industrializando, uma vez que o governo mudou o modelo econômico de agrário exportador para uma indústria de substituição de importação. Então, esse é o contexto histórico da criação da CLT, para a gente entender por que a resposta correta seria a letra D. Aí nós temos, a partir de 1990, no início do governo Collor, quando começou a se implantar o modelo neoliberal no nosso país, a CLT começou a ser questionada, tá? E esse questionamento, meus amigos, vem crescendo à medida que cresce a crise econômica e o desemprego. Ou seja, existem muitos políticos, muitos estudiosos e setores bem grandes da nossa população que afirmam que há a necessidade de flexibilizar as relações de trabalho para gerar mais empregos. Mas é óbvio também que vocês têm que observar
que existem correntes de estudiosos, correntes de políticos e também de setores da população brasileira que afirmam que não há a necessidade de flexibilização das leis trabalhistas. Beleza? Então, meus amigos, a gente entendeu por que a resposta dessa questão é a letra D. Agora eu vou identificar para vocês o erro nas demais alternativas. Beleza, meus amigos? Por favor, agora só a tela. Então, na letra A, tá? Aonde que a gente vê, né, o erro para a gente matar a questão de uma cajadada só? Discriminação racial sendo extinta no nosso Brasil, tá? A discriminação, ela ainda existe, infelizmente. A letra B, tá? Nós temos aí, hoje, a gente não utiliza o termo sindicato pelego para designar a política sindical no nosso Brasil. O termo sindicato pelego, historicamente, é associado a esse modelo de sindicato presente na era Vargas. Na letra C, tá? Aonde que está o erro na letra C? Isolamento das comunidades e das instituições pan-americanas. O Brasil, né, contemporâneo, o Brasil atual, no que diz respeito ao enunciado da questão, ele não se isola das comunidades e das instituições pan-americanas. No entanto, que o Brasil é a maior liderança do Mercosul. Letra E, tá? Pluripartidarismo não é característica da era Vargas, né? Sim, é característica de uma parte da era Vargas, porém, quando da criação da lei da CLT em 1942, 1943, nós estávamos vivendo uma ditadura, conhecida como ditadura de Estado Novo, e naquele momento os partidos políticos foram extintos. E atualmente a gente não tem o bipartidarismo, atualmente nós temos o pluripartidarismo. Bipartidarismo mais conhecido na história do Brasil foi durante o regime militar, tá? Onde boa parte do regime militar vigorou, né, a existência de dois partidos políticos, a Arena e o MDB. A gente vai encerrar, meus amigos, esse bloco e em breve a gente volta com mais resolução de exercícios para a gente. Um forte abraço.